segundo ano. Então, assim, é muito legal ter ele aqui de novo, falando de assuntos importantes, né? E é isso. A gente vai começar no horário, tudo certinho, tudo programado. E antes do VET começar, só tem algumas coisas. O estacionamento hoje é free, né? Free. Quem veio de carro, então, hoje não paga. Não paga nada. Pode deixar o carro aí perto. E é isso, tá? O restaurante também, o restaurante hoje não vai abrir. Então, provavelmente, a gente vai todo mundo no shopping almoçar, né? E fiquem atentos que hoje a gente sorteia o boné e tem mais um livro para ser sorteado. Certo? Não é da Web School? Treino Web? E tem cursos da Treino Web também que a gente vai sortear. Então, hoje a gente deixou tudo certinho para sortear hoje, beleza? Então, uma salva de palmas para o VED. E vai lá. Vai que é sua. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Gostei, entusiasmo, legal. É um prazer estar aqui. Agradeço primeiro o convite. É uma honra estar com esses caras. E obrigado a vocês por terem vindo, acordado cedo e tal. E vamos começar. Então, que história é essa de apenas Laravel não é o suficiente? Eu vim aqui para falar mal do Laravel? Dizer que ele não é suficiente para resolver as coisas? Não, na verdade não é bem assim, né? Eu acho que quem me conhece sabe que eu tenho um apreço muito grande por esse cara e eu sei de todas as suas qualidades, e aí eu vim hoje aqui para enaltecer mais uma das qualidades. Então, eu estou aqui para falar de front-end. Eu sou programador PHP, mas também JavaScript, e eu gosto muito de construir interfaces ricas e que melhoram a experiência do usuário da minha aplicação. Então, eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Quem aqui já tentou desenvolver sem utilizar JavaScript? A primeira pessoa a levantar a mão sou eu. Por quê? Quando eu conheci o Laravel, eu tive contato com o Blade Templates. E esses caras, eles me resolveram muitos problemas. Aí eu pensei, porra, que legal. Eu vou usar menos JavaScript, eu vou até tentar usar nenhum JavaScript. Talvez esse Blade é tão legal que eu vou conseguir até me livrar do CSS. Ok. Só que o Blade, ele te ajuda a construir o HTML. E HTML é isso, é estrutura, né? Isso parece sólido para mim. Eu acredito que vocês podem concordar comigo que isso é uma coisa sólida, mas está longe de ser bonito. Precisa ser melhorado, pode ser melhorado e será melhorado. Muito melhor, né? Só que isso vem com um custo. Então, eu descobri, já naquela época, que JavaScript e CSS são inevitáveis. Talvez você goste dos dois, talvez você odeie os dois, um ou outro, mas a verdade é que um web developer, ele não tem como evitar o uso desses dois caras. Tá? Se você trabalha numa empresa grande, que tem times com responsabilidades bem divididas e bem definidas, provavelmente existe uma galera que só faz o front-end e você se dedica ao desenvolvimento de uma das APIs ou de mais de uma. Ok. Mas não é o caso da maioria dos desenvolvedores que eu conheço. Muitos são freelancers, muitos trabalham em empresas pequenas, muitos trabalham em startups. E numa condição dessa, você tem que colocar a mão em tudo. E qual que é o alto custo que eu mencionei agora há pouco? É isso aqui, ó. Né? Para quem não tem muita familiaridade com o mundo front-end, com a construção de interfaces, você entra em contato com essa quantidade grande de oferta de ferramentas, isso é muito assustador. Tá? Mas existe saída, para você não ter que se preocupar tanto com isso. Então, antes de entrar nessa parte, eu gostaria de falar sobre algumas poucas coisas que eu considero que são grandes vantagens do Laravel. Esse logotipo aí mudou a minha vida, tenho certeza que mudou a vida de muita gente. Tá? O desenvolvimento com PHP, ele estava amadurecendo muito rápido, no final de 2011, 2012,
com a chegada do Composer e os pacotes começando a conversar entre si, tendo, né, uma coisa comum, que era o Composer, mas estava tudo muito no ar. E aí veio o Taylor Otwell com a proposta de algo que simplificaria a vida de todo mundo. Então, o que aconteceu comigo quando eu passei a utilizar o Laravel? Eu deixei de me preocupar com as ferramentas e eu passei a focar mais no produto. E isso trouxe uma vantagem competitiva para mim e eu me senti muito mais feliz durante o desenvolvimento, muito menos frustrado. Okay? Então, veja, uma grande qualidade do Laravel, e eu gostaria que vocês focassem apenas nos 2 quadros destacados. Inclusive, o primeiro código, eu nem sei se ele está certo. Nem é a intenção ter um código que funciona, que isso é só um slide. Tá? O que eu quero que vocês prestem atenção é na forma. Isso, para mim, é um código que conversa comigo. Né? Ele diz claramente o que ele está prestes a fazer. Ali, no primeiro quadro, é um model, uma entidade relacionada ao banco de dados, então é um participante com informações de pagamento e habilidades, e aí eu quero que essa lista traga apenas os caras que pagaram, não quero saber dos caloteiros no meu evento, e aí eu vou fazer um sorteio e eu quero só os caras que têm skill PHP mais SQL. E aí eu quero só ter interesse no primeiro, último nome e e-mail. Ou seja, está bem claro o que isso está fazendo. Tá? O Laravel trouxe isso para a nossa vida. Embaixo, a mesma coisa. Eu quero a lista completa, né, num controller hipotético, e eu quero mapear ali, né, a lista me retorna uma collection, eu uso o map, porque aí eu quero uma lista só dos e-mails. E aí eu retorno. Tá? Isso aqui não significa que é uma tarefa que já foi cumprida, é só que o quadro vermelho ficou deslocado. Mas eu estou retornando uma view que está na pasta laraconf, participants. Eu gostaria do coisinho... Ah, o do meio? Ah, muito obrigado. Não estou acostumado com essas coisas modernas aqui, não? Vamos lá. Então, pasta laraconf, pasta participants, index.blade.php, com as 2 informações. Ou seja, o negócio conversa. Tá? É uma característica do Laravel. Ok. Então, simplicidade. A gente tem as coisas todas prontas, a gente confia, porque já é provado que o Laravel é uma coisa sólida, bem construída, etc. E tal. Muito bem. E por que seria diferente com a parte de front-end? Tá? No ano passado, eu falei nesse mesmo evento, e eu falei sobre este mesmo assunto. Naquela época, a feature do Laravel que ajudava você, desenvolvedor, a criar o front-end era outra, era o Elixir. Tá? O Mix ele passou a ser entregue com o Laravel versão 5.4, que foi lançado em janeiro deste ano. Então, o evento foi em outubro, nós não tínhamos. Com o Elixir já era uma coisa muito fácil. Com o Mix, então, virou uma coisa assim linda, é até emocionante trabalhar com ele. O que é o Laravel Mix? Veja, ele é... Não enlouqueçam tentando entender esse código. Tá? Mais uma vez, presta atenção na estrutura, na forma dele. Mas não adianta falar com o desenvolvedor, está todo mundo querendo saber o que tem ali. Dá para ver na cara de vocês que vocês estão tentando fazer sentido desse código aí. Tudo bem, façam como achar melhor. Tá, vou acabar com a onda de vocês. Pronto, chega, ninguém mais lê o código. Seguinte, o Mix ele é um pacote distribuído com NPM, e aí já nos leva à necessidade do uso do Node.js, ok? Que é outro cara que tem que estar instalado na máquina de todo mundo, e a gente utiliza através da linha de comando. O que é o Mix? É Syntactic Sugar. Ele pega uma coisa complexa e transforma numa coisa mais fácil. No desenvolvimento moderno com JavaScript, nós utilizamos módulos. Então, quando a gente desenvolve com PHP, a gente faz o include de arquivos dentro de arquivos. No caso do Laravel, a gente tem o Service Container, que já coloca tudo à nossa disposição, mas no mundo front-end, com JavaScript, a gente não tem isso. O browser, se você fizer um import de alguma coisa e jogar no browser, talvez funcione no Chrome, mas é certo que vai quebrar
nos outros e principalmente nos mais antigos. O browser precisa de um arquivo de JavaScript ou muitos que tenha começo, meio e fim. Ele não consegue ficar trazendo coisas. Então, a gente precisa de uma ferramenta que pegue os nossos módulos e faça a concatenação para gerar esse arquivo final. E aí se aproveita e faz N outras coisas. Atualmente, a ferramenta que virou, de fato, a ferramenta padrão para esse tipo de atividade é o Webpack. E esse arquivo aqui é um arquivo simples de configuração para o Webpack. E o que está sendo configurado aí? Simplesmente pegar o arquivo main, salvar no nome que eu determinar, ele vai resolver algumas extensões para poder utilizar uma biblioteca, e aí aqui embaixo ele começa a trazer plugins do Webpack para poder fazer ações, como, por exemplo, concatenar, minificar, resolver single file components do Vue ou do React. Ou seja, pensa na forma. Isso não é difícil. Por quê? Isso nada mais é do que JavaScript. Né? Só que tem muita coisa específica aqui que, para você poder configurar de forma legal, para te atender no seu desenvolvimento, você vai precisar ler documentação e documentação técnica, ou seja, você não terá muito tempo ou todo o tempo disponível para focar no seu produto. E aí, isso é resolvido pelo Mix com uma linha. Ou seja, é uma bela de uma abstração. Então, quando você diz para o Mix, utilize o método JS, pegue esse arquivo aqui, a partir dele, leia todos os imports de forma recursiva e crie um único arquivo de JavaScript nessa pasta public/JS, acabou. Ele resolve e ele faz tudo isso daqui para você. Você não precisa entender uma linha desse cara. É bom que você entenda. É bom que, num determinado momento da sua carreira, você vá atrás e saiba o que cada um desses está fazendo. Mas, para você começar, o Mix já te resolve. E o que esse cara pode fazer? Tudo isso daqui. Então, ele permite que você quebre os seus arquivos de front-end em diversos arquivos. Okay? Ele permite que você utilize Vue.js Components, e aí eu vou falar um pouco mais sobre isso num instante. Ele permite que você utilize React, você não está preso só ao Vue.js. Eu não sei por que alguém usaria React, na verdade. Mas, na brincadeira. Eu uso, eu gosto, mas eu prefiro, a minha preferência por Vue.js ela é pública e notória. Se você quer também escrever o seu CSS sem ter muita dor de cabeça e quer usar um pré-processador, você usa também lá um SAS, um LESS. Você pode simplesmente utilizar JavaScript puro, que é o Vanilla JavaScript, e simplesmente utilizar o Mix para fazer uma concatenação desses arquivos. CSS Extraction. Você pode escrever o seu CSS dentro do JavaScript, junto com HTML. Vou mostrar um exemplo no instante. E aí, o Mix, passando pelo Webpack, ele vai extrair o CSS dos seus arquivos e colocar no header do seu arquivo HTML final. É uma mão na roda isso daí. Quando você gera um build para ir para a produção, ele faz a minificação, ele consegue copiar arquivos de um lado para outro dentro do seu sistema operacional, ele faz o cache busting. Isso aqui é o seguinte, quem aqui já passou pela situação na qual você passa uma semana, 15 dias, um mês, desenvolvendo novas features para um produto, e quando você coloca no servidor, seu chefe chega e fala, não estou vendo nada do que você publicou. Pois é, exatamente. Aí você vai ver, está no cache do cara, do browser. E pior ainda, se está no cache do seu chefe, está no cache do seu cliente. Então, isso é um problema. Então, o cache busting nada mais é do que colocar um hash no nome do arquivo final, para que, quando o próximo a acessar a aplicação, o browser vai pegar e falar, eu tenho esse arquivo de JavaScript, deixa eu ver se tem no cache. Não tem, porque o nome é diferente, então ele vai buscar no servidor. Tá? Isso o Mix faz para a gente. E, durante o desenvolvimento, browser sync e hot reload, para que a gente não precise ficar F5 ou Ctrl+R o tempo todo. Tá? Então, ele é um pacotão que faz um monte de coisa. Mas como assim? Como é que ele faz? Da onde que tira? Aonde eu escrevo os meus arquivos? Né? Bom, falta mencionar, lógico, que tudo isso com zero configuração. É só utilizar.
Quando você faz uma instalação do zero com o Laravel Installer, né? Laravel New, nome do seu projeto, ele já traz 2 arquivos muito importantes na raiz que vão lidar com o front-end. Se você não quiser mexer em front-end, os arquivos vão ficar lá, eles não vão causar nenhum dano no seu projeto. Okay? Um deles chama-se packages.json, que são todas as dependências para que o próprio Mix funcione, e todas as ferramentas necessárias, e o outro chama-se webpack.mix.js, que é o arquivo de entrada onde você vai começar a fazer referência aos seus outros arquivos. Então, são esses 2 arquivos que você tem que prestar atenção. Tá? Esse daqui é um arquivo webpack.mix.js de um produto real que está em produção. É o produto no qual eu trabalho há mais de 2 anos. Nós utilizamos Laravel e nós utilizamos também Vue.js e, para isso, eu utilizo o Mix. Então, eu só quero que vocês vejam a simplicidade da coisa. Eu faço o import. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Beleza, eu faço o import. Ele lê o meu arquivo main e devolve o resultado aqui nessa pasta public. Aí, a partir da public, eu faço a referência dos meus arquivos JavaScript no master.blade.php, que é o meu HTML. Então, é o seguinte, quando a gente está utilizando o Mix, a gente trabalha com o conceito de arquivos fonte. Como é que funciona isso? O Blade, por exemplo, que é muito conhecido de todo mundo, a extensão é .blade.php. Só que, no final, não é um PHP que vai para o browser, é um HTML. Por quê? Em tempo de execução, on the fly, o Laravel, ele compila o seu PHP, ele faz a substituição de todas as tags Blade, e aí ele devolve o HTML final. Então, existe algo que faz o parse disso. No caso do desenvolvimento front-end, é a mesma coisa. Aquele arquivo main.js, ele é meu arquivo fonte. É o que eu mando para o controle de versão. O que será disponibilizado com a aplicação no final, quando se acessa no browser, é o que está na pasta public. E, normalmente, o que está na pasta public, por mudar muito, a gente nem manda para o controle de versão. Não tem por que a gente ficar poluindo o nosso repositório Git. Tá ok? Vamos lá, outras coisas. O Mix ele consegue extrair coisas que não são utilizadas o tempo todo. Então, eu pego as bibliotecas maiores que eu faço uso durante o desenvolvimento, e eu uso aquele método extract, e isso vai me gerar um arquivo chamado vendor.js. Ou seja, quando esse vendor vai para o cache do cara, acabou, ele fica no cache. Eu não mudo isso toda hora. Se eu incluir uma nova biblioteca, aí vai gerar um novo arquivo. Então, isso já faz com que um uso mais inteligente do cache, dos recursos do usuário seja feito. E aí, aqui eu estou concatenando um monte de biblioteca que são necessárias. Não são arquivos que necessitam um processamento especial, são apenas arquivos JavaScript que precisam ser colocados num único arquivo. Então, no final, eles vão virar esse octmine.js. Então, até aqui, eu tenho 3 arquivos já gerados pelo Mix. O vendor, o main e o octmine.js. Existe um quarto que ele gera sozinho, que é o manifest.js, que é o que determina o que será carregado. E a mesma coisa com os estilos. Todas as bibliotecas possuem a sua própria folha de estilo, não faria sentido eu ficar fazendo include de todas elas no meu HTML. Então, ele gera para mim, aqui no public CSS, com o nome que eu determinar. Tá? As bibliotecas, normalmente plugins de jQuery, nesse caso, elas possuem os seus próprios assets. Nesse caso, a Light Gallery, que vive em Node Modules, ela tem a pasta de imagens que são necessárias no CSS. Provavelmente ícones. Tá? Aí o que eu faço? Eu copio também para um lugar que seja web accessible. Então, quando o CSS for carregado, quando chegar na parte de processar o Light Gallery, ele vai pegar da onde? Daqui e daqui. Tá? E, por fim, o cache busting, que é só você chamar o método version e ele já vai fazer toda aquela mágica de colocar um hash ali para você. Legal? Beleza. E qual que é essa fixação que o pessoal, a comunidade Laravel, parece ter com o Vue.js? Hoje em dia, eu ouso dizer que não é apenas a comunidade Laravel que tem uma fixação com Node, falei Node, Vue.js, desculpe.
não é só a comunidade Laravel que tem uma fixação com esse cara aí. O mundo inteiro está olhando com bons olhos para o Vue.js. Por quê? Na verdade, ele é uma biblioteca que lhe ajuda a desenvolver interfaces ricas. Você consegue trazer muito mais interatividade para o seu usuário, sem que você perca a sua sanidade desenvolvendo, entregando essa interatividade. Então, o Vue.js ele pegou o melhor do Angular e o melhor do React e devolve uma experiência de desenvolvimento muito legal para você. Legal. O que aconteceu? No dia 20 de abril de 2015, o Taylor contou para o mundo, através deste tweet, que ele estava deixando de estudar o React para se dedicar aos estudos do Vue.js. Por quê? Porque era muito mais simples, muito mais fácil e tinha uma documentação, um site bonitinho. Aí foi o suficiente para que começasse a ascensão meteórica do Vue.js. E aí o pessoal começou a prestar atenção, começou a desenvolver, viu que era bom, meu caso incluído, e aí o Vue ganhou muita atração, começou a ser desenvolvido muito rápido. E aí, a partir do Laravel 5.4, com a estreia do Laravel Mix, também o Vue.js passou a ser distribuído por padrão com o Laravel. Então, mais uma vez, se você não quiser usar, não quiser nem saber o que é isso, não vai fazer nenhum dano ao seu projeto. Mas, se você tiver curiosidade de saber do que se trata, basta você procurar na pasta Resources Assets.js Components. Lá você vai achar um arquivo, repito, se você criou o seu projeto com o Laravel Installer, tá? Você vai achar um arquivo chamado example-component.vue. Isso é o que se chama de Single File Component. Ou seja, é um componente, ele é autocontido, ele tem tudo que a funcionalidade precisa para justificar a sua vida. Então, ele tem aqui estrutura, que é o markup, ele tem comportamento, que é o script, e poderia ter também uma tag style com o estilo para tornar aquela casa sem reboco naquela mansão bonita. Tá? E o que acontece? Quando a gente utiliza isso daqui, o Webpack, que é executado com o Mix, ele é inteligente o bastante para poder extrair tudo isso daqui, cada um no seu lugar. Tá? E aí, no arquivo de entrada, que é o app.js, que vive em Resources Assets JS app, esse é o arquivo que o Mix vai ler para gerar um JS final. Você registra o seu componente ali, você diz qual que é a tag que será utilizada, da onde vem o seu conteúdo, e é só isso. O que acontece? Lá no seu welcome.blade.php, tem todo aquele conteúdo inicial, eu só removi o conteúdo, coloquei um HTML meu, e ali eu estou utilizando Example Component, ou seja, o Vue.js permite que você crie as suas próprias tags HTML e que você coloque funcionalidades inteiras ali dentro, isolando dentro de um único arquivo. Então, na hora de dar manutenção, você não vai ter contato com milhares de linhas de JavaScript e de outras coisas. Você consegue focar só naquela funcionalidade, no caso, a funcionalidade example. Ok? E aí, é isso aí. Bom, essa foi a minha palestra. Muito obrigado. Para quem não me conhece... Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Vedovelli, eu sou desenvolvedor web desde 98, como profissional desde 2000. Eu gosto muito de gravar screencasts, videoaulas, então se você não conhece o meu canal, eu lhe convido a ir até youtube.com/vedovelli, tem muitas aulas lá, o pessoal costuma gostar bastante. E no Twitter você pode me seguir, @Vedovelli. Isso aí, obrigado. Merece ou não merece uma outra salva de palmas? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não, repete a pergunta. Não, ainda não. Eu sei que foi uma brincadeira, mas isso me dá a oportunidade de falar o seguinte, como eu vejo essa concorrência entre ferramentas. Para mim, uma ferramenta boa é aquela que enche o meu bolso de dinheiro.
Eu trabalho porque eu adoro o que eu faço, mas o objetivo final de eu acordar todo dia cedo e passar 10 ou 12 horas na frente de um computador é porque aquilo me dá dinheiro, né? Então, eu estou sempre de olho em novas ferramentas. Eu amo Vue.js, mas se eu precisar fazer alguma coisa com React, eu vou fazer. Se eu precisar fazer com Angular, eu vou fazer. Até Angular 1, se for o caso. Se o projeto me chamar a atenção, eu vou fazer. Então, é como eu me comporto. Obrigado pela pergunta. Alguém mais? Bom dia. Pensando em SPA, você, na sua opinião, é melhor colocar o SPA já dentro do Laravel mesmo, utilizando o Blade assim como página inicial e gerenciando os componentes utilizando o Mix, ou pensar em repositório separado mesmo, utilizando o VueCLI, VueCry, uma coisa assim? Excelente pergunta. Sempre, primeira coisa, se você tem recursos para isso, sempre vá para uma SPA, Single Page Application, ok? Utilizar o Blade, o Laravel e o Blade para servir uma única view e deixar o View Router ou o React Router tomar conta a partir dali, eu acho que é usar o canhão para matar uma mosca. Certo? Então, a minha sugestão, que é como eu trabalho com Single Page Application, é utilize o seu framework de preferência, no caso, Laravel. Se não for Laravel, a gente vai conversar. Faça uma API com ele e utilize o Vue Client ou qualquer outro client da sua ferramenta de escolha para desenvolver um projeto separado. Tá? Com isso, você consegue diversas vantagens. Se você é um desenvolvedor solo, um freelancer, tem dia que você quer trabalhar mais no back-end, então você foca só naquele cara. Tem dia que você está mais para JavaScript. E se você tem uma equipe, você consegue alocar recursos de forma mais fácil. Eu estou dizendo assim, não estou dizendo faça de um jeito, não faça do outro. Eu estou dizendo como eu faço e como a minha experiência me mostrou ser mais eficiente. Uma ótima palestra. Obrigado. A minha dúvida é o seguinte, eu estou começando a mexer com Laravel em algumas coisas e você mostrou que aquela pasta public, no final da conversão, tudo passa a ficar ali, né? Se eu já tenho coisas em JavaScript carregadas ali, é uma má prática? Deveria tudo ficar na outra pasta, que é a Resources? Ou não? Tudo no final tem que ficar em public? Tudo tem que ficar em public porque é a pasta que está acessível na web. Certo. Ok? Então, quando você usa um framework, no caso o Laravel, você aponta o seu host lá no Nginx ou no Apache para a pasta public. Perfeito? Então, todo asset, seja uma imagem, um CSS, um JavaScript, que você precisa fazer um link no seu HTML, precisa estar naquela pasta. Então, não é que é uma boa prática, é obrigatório. Só que, se você tem outros arquivos que não os arquivos gerados pelo Mix, você pode, com toda segurança, colocar na mesma pasta. Porque o Mix não vai remover nada que não seja do conhecimento dele. Então, ele não remove a pasta e recria. Ele remove os arquivos que ele conhece e recria. Então, se você tem lá um arquivo xyz.js, pode manter lá, tranquilo. Mas você é obrigado a colocar na pasta public tudo que é necessário ser linkado. Ved, tem mais uma pergunta aqui. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte, você mostrou aquele slide sobre o que o Mix pode fazer, né? Ele trabalha com Vue e com React. A minha dúvida é a seguinte, se ele aceitaria, né, arquivos de Angular também. Não por padrão. Tá? Por padrão, ele vem só com React, o Vue.js. Eu acredito que o Preact também, que é um React mais menorzinho, mas não Angular. Mas provavelmente alguém da comunidade já fez alguma coisa. Tá? Então, se ninguém fez, então é a sua chance de ficar famoso e desenvolver alguma coisa. E ainda colaborar com a comunidade open source. Né? Mas eu não sei responder. Tá? Outra coisa que eu esqueci de mencionar na palestra é o seguinte, o Mix ele vem embarcado já com o Laravel, mas se você quiser utilizá-lo de forma standalone, é só você ir no repositório,
ver as instruções de instalação com o NPM, você coloca num projeto que não é Laravel e você sai utilizando. Tá legal? Então, isso aí. Sinto não ter trazido a informação que você precisa, mas eu realmente não sei. Ved, só a última pergunta aqui da live. Perguntaram aqui quais as vantagens do Vue sobre o AngularJS. Agora não mais AngularJS, só Angular, né? Ok. Para mim, é a facilidade de aprender. Então, essa é a vantagem do Vue sobre qualquer outro framework que resolva o mesmo problema que ele resolve. Muitas pessoas vêm me perguntar o que eu devo aprender primeiro, Vue ou React? Que são os dois que estão no hype, na crista da onda nesse ano. O Angular está voltando para o cenário agora. Eu digo, aprenda os dois, mas aprenda o Vue primeiro. Por quê? É muito mais fácil você aprender conceitos inerentes ao desenvolvimento front-end moderno com uma ferramenta mais amigável, que é o Vue.js. Depois, você vai para o React. Eu não sei de ninguém que fez isso e adotou o React. Todo mundo ficou com o Vue. No caso do Angular, quando eu utilizava, tinha uma questão que você era ligeiramente obrigado a trabalhar do jeito Angular. Tá? Então, ele tinha a opinião dele. O Vue, ele te dá a liberdade de você criar simplesmente um pequeno componente para resolver um problema pontual. Tá? Você simplesmente coloca, ele faz o include do Vue, utiliza dentro de uma tag div com um ID que ele conhece e acabou. Ele resolve aquele problema pontual. Você não precisa desenvolver toda uma single page application para que ele funcione. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre eles. O Vue, ele é bom para fazer coisa pequena e ele é bom para fazer coisas grandes. Bacana. Só queria fazer uma pergunta assim, não ia fazer, mas... eu vejo bastante que com o Angular, o Laravel ele dá muitas opções no front-end para quem quer usar a stack inteira do Laravel, etc. e tal. Só que o que eu vejo muito também em aplicações é a mistura. De, por exemplo, usar o Blade junto com esses frameworks. Aí eu queria saber de você, Ved, qual que seria uma estrutura ideal, assim, no seu ponto de vista? Quando a gente usa algum framework desse jeito, dessa forma, assim, tirar o Blade, ou você acha que tem alguma forma que justifica utilizar o Blade e o framework que a gente escolha, seja ele Vue, React ou qualquer outro? Eu sou a favor de entregar o que você se comprometeu a fazer. Então, primeiro de tudo, é a forma como você se sente mais à vontade. Se você quer continuar desenvolvendo uma aplicação tradicional com a navegação sendo gerenciada pelo routes do Laravel e em cada funcionalidade você colocar somente um pouquinho de mágica com componentes bem construídos com Vue.js, ok, na Octmine, que é onde eu trabalho, é feito assim até hoje. Se eu precisar começar um novo projeto, eu vou partir para uma single page application, porque uma single page application já vai me abrir as portas para que eu faça a exportação utilizando Cordova para um dispositivo mobile de forma nativa, ou que eu crie uma Progressive Web Application para ser consumida, acessada nos celulares. Então, a vantagem de uma single page application é essa, né, pelo menos a grande vantagem, mas não há nenhum problema de você continuar com o desenvolvimento como você conhece. Ou seja, continuar utilizando o Blade, o router do Laravel, e só colocar o Vue.js ali onde você precisa. Legal. Uma salva de palmas, então. Valeu, Ved. Bom, é isso aí, galera. Depois dessa aula aí,